Muito boa noite, Nação Guerreira, falando diretamente aqui da Arena Mercado Livre Pacaembu, pós-jogo de Corinthians 2, Ferroviária 1. Vamos dar início à coletiva com o treinador Leonardo Mendes. Boa noite, professor. Eu queria perguntar sobre o próximo jogo da Ferroviária, né? O jogo contra o São Paulo, a gente já vê um duelo entre Ferroviária e São Paulo aí nos últimos anos, e a Ferroviária e São Paulo sempre brigando ali, sempre empate, 0-0, jogo que vai para os pênaltis. Então eu queria perguntar qual que é a concentração da equipe agora para esse próximo jogo e o que o time está preparando aí para esse duelo contra o São Paulo, que vai ser fora de casa. Boa noite. Sim, acho que agora a gente está baixando um pouco ainda a adrenalina. É claro que nós viemos para esse confronto contra o Corinthians já com um desenho muito claro do que nós queremos para a partida contra o São Paulo, até porque o período de preparação é muito curto. Então, através de conversas, de vídeos individuais, setoriais, a gente já explanou algumas coisas para as atletas. Nós vamos ter aí 2 dias para preparar a equipe na quinta e na sexta para fazer os treinamentos, para assimilarem e repetir algumas coisas que a gente quer executar nesse jogo. E é um jogo extremamente mental, né? Um nível de equilíbrio muito grande, onde nesses últimos anos foi decidido nos pênaltis, e isso pode acontecer novamente. Acho que é importante a equipe estar preparada para isso também, e para isso a gente também precisa de um apoio de outros setores, como o setor da psicologia, de poder ajudar, dar confiança para as atletas, além dos estudos também de batidas das atletas, até mesmo da goleira. Então a gente vai fazer tudo o que é necessário para chegar bem preparados e tentar fazer um bom duelo e buscar essa classificação para a semifinal, que é importante para a Ferroviária. Boa noite, professor. Soleima Sena, do Donas FC. Eu queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje. O que você acha que faltou para sair com triunfo hoje? Boa noite. Sim, os 10 primeiros minutos a gente sofreu um pouquinho ali até para entender o jogo. Depois a gente conseguiu entrar na partida e conseguimos muitas vezes quebrar essa pressão do Corinthians. Não tivemos um volume tão grande de finalização no primeiro tempo, mas conseguimos sair bem, principalmente da fase 1 para a fase 2 ali de construção. No melhor momento nosso do primeiro tempo a gente acaba sofrendo um gol, depois revendo o gol, deu para ver que estava praticamente 1 metro impedido, isso aí muda um pouco a dinâmica do jogo. Mas eu achei que foi uma partida satisfatória, considerando que nós rodamos bem o time, colocamos jogadora da base, fizemos estreia de atletas da base na equipe principal, e isso é importante salientar, porque é um trabalho que o clube faz muito árduo na formação de jovens atletas, estar colocando elas nesses momentos com jogos de time grande, fazendo estreia, também engrandece o trabalho que é feito no clube. Então, o resultado não veio, mas nós tivemos pequenas conquistas dentro desse resultado, principalmente se tratando dessas jogadoras de base que fizeram essa partida. Boa noite, professor. A gente sabe que a sua equipe está com menos 2 jogadoras. Como isso afeta o elenco para o restante do calendário? A gente perde 2 jogadoras, mas também oportuniza outras atletas. Eu gosto muito de olhar para frente, eu gosto muito das situações que o futebol proporciona para jovens atletas, para quem estava jogando menos, de poder ter mais minutagem, para as meninas da base, tipo a Dudinha que entrou hoje no jogo, no final. Então, sempre quando vem um problema, nós precisamos arrumar a solução. Então, a solução está dentro de casa, né? Nós temos um trabalho com excelentes profissionais realizado na base. A gente vai olhar muito para dentro antes de olhar para o mercado e fortalecer a nossa equipe também. Eu acho que é dar muita confiança para as atletas, que eu acredito que a gente possa suprir a ausência dessas 2 atletas. Muito obrigada. Obrigado você. Boa noite, professora. Aqui Beatriz, da Record News. O Corinthians e a Ferroviária são 2 times muito tradicionais, é um clássico. Só que no histórico desses 2 times, a Ferroviária só ganhou uma vez do Corinthians e já faz um tempo, foi em 2022. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade aí da Ferroviária de enfrentar o Corinthians. Sempre acaba sendo difícil para vocês, né? O Corinthians, assim, sempre teve um investimento muito alto na categoria, né? No futebol feminino, né? Sempre teve atletas que foram base da seleção brasileira, independente do treinador. Isso é uma vantagem significativa que o Corinthians tem, primeiro financeira.
Mas a Ferroviária ela está tentando diminuir essa distância, por isso que a gente acredita muito no trabalho da base, que é feito na base da Ferroviária. Eles também têm uma outra vantagem de ter um treinador que está há 2 anos, eu estou recém-chegado no clube, então eu posso falar mais desse confronto agora, né? Eu não participei dessa história, né, de duelos antigos, então a gente está tentando diminuir essa diferença. Eu acho que a médio e curto prazo a Ferroviária vai conseguir ter mais triunfos em cima do Corinthians, acredito muito nisso e vamos ver, né? Acho que a gente tem muitas coisas para se enfrentar. Eu acredito que esses confrontos também, até para mim, é importante como treinador, jogar, conhecer mais ali de campo. Eu não estava na modalidade, eu estava no futebol de campo masculino, então era mais assistindo, não estava vivendo o dia a dia. Então tudo isso também, né, cria uma distância que eu vou tentar fazer o máximo, estreitar essa distância para que os duelos sejam mais equilibrados em nível de número de vitórias para ambas as equipes. Obrigada. Imagina. Professor, falando um pouquinho sobre a partida de hoje, eu até perguntei para o técnico do Corinthians sobre a marcação alta que ele fez na equipe da Ferroviária. Ele até falou que estudou junto com as jogadoras a saída de bola que a Ferroviária vem fazendo. Para vocês, isso gerou uma certa dificuldade durante todo o jogo, e a gente lembra de 2 finalizações que a Ferroviária teve. Uma foi na cobrança de falta, que a goleira do Corinthians acabou fazendo uma grande defesa, e teve no final do jogo aquela chance clara que a goleira do Corinthians acabou salvando. Você acha que faltou mais finalizações para a Ferroviária poder sair daqui, pelo menos com empate? Teve a da Júlia no primeiro tempo também, um chute que pegou na rede do lado de fora. Teve outras finalizações, mas claras não foram tantas. A gente estava com uma equipe muito jovem, a gente tentou propor o jogo ali, mesmo o Corinthians sob pressão. Acho que as meninas tiveram muita coragem para jogar, mesmo com o Corinthians pressionando alto. Acho que a gente teve sucesso em várias saídas ali. Eu acho que falta a gente melhorar algumas coisas. Como eu falei, eu estou 1 mês praticamente na equipe, eu acho que e com pouco tempo de treino para ir ajustando, mas a equipe ela tem consciência que a gente precisa melhorar nesse aspecto. Porém, eu valorizo muito a coragem que elas tiveram, né? Você pega a Monique, que é a zagueira que jogou do lado direito, foi o primeiro jogo nela, equipe profissional, é uma atleta da base, teve muita coragem. A Cris estava voltando de lesão, estava há muito tempo sem jogar. A Kailane também, a segunda volante. Então, assim, eu acho que as meninas tiveram muita coragem para tentar sair dessa pressão, e agora um próximo passo é fazer com que a equipe chegue mais no campo de ataque, machuque mais, crie mais chances claras ali de gol. Bom, primeiramente, boa noite, Gabriel Moreira do Tic Tac Sports. O primeiro tempo foi um pouco inferior ao segundo tempo da Ferroviária, fez um segundo tempo melhor. Queria saber qual foi a conversa ali no vestiário para ter essa virada de chave e o que dá para tirar desse jogo, principalmente segundo tempo, para o jogo de sábado que é tão decisivo. Então, o primeiro tempo ali é complexo, porque assim, mexe um pouco. Algumas meninas que estavam vindo do departamento médico já foram para o jogo, atleta da base jogando. Então, assim, o começo ali a gente sentiu um pouco, acho que depois a gente equilibrou, acho que teve uma falta, teve um lance de falta também, que foi uma chance boa que nós tivemos no primeiro tempo com a Monique, que a goleira pegou. Teve esse lance da Júlia, eu acho que a gente... E no momento que a gente estava conseguindo pelo menos deixar mais no campo de ataque o jogo, nós acabamos sofrendo um gol. Então isso acabou, né, favorecendo o Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente tenta melhorar um pouco nossa pressão, fazer com que o jogo ficasse um pouco mais no campo de ataque. A gente conseguiu atacar mais, conseguiu ferir um pouquinho mais o Corinthians, conseguimos tirar uma atleta expulsa num lance ali de transição também. Então, eu acho que assim, eu vejo alguns avanços na equipe, eu vejo que a gente está encaminhando, e agora é pegar esses pontos positivos, tirar proveito, mostrar para elas, para a gente levar para o jogo de sábado contra o São Paulo. Obrigado. Nada. Boa noite, professor Leonardo. Prazer em revê-lo aí no futebol feminino novamente. E a pergunta, acho que sobre o jogo já foi dissecado aqui tudo que aconteceu e a sua visão a respeito do jogo. Quero perguntar a respeito de como você encontra, já que você retornou recentemente para o futebol feminino, como é que você encontra o nível de competição das atletas do futebol feminino, particularmente as suas e também aquelas que você já enfrentou. E emendando também,
Como é que você tem trabalhado, já que você citou a questão psicológica, a questão física, todo o aparato que a Ferroviária oferece para o futebol feminino, essas competições, 3 competições ao mesmo tempo, né? É uma novidade, né? Para o seu retorno e também para a Ferroviária nos últimos tempos. Obrigado. Sim, vou começar da segunda pergunta. É um calendário cheio para a gente, né? Para nós que estamos trabalhando com o futebol feminino. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande e as viagens ela acaba desgastando muito. Semana passada nós fomos para Curitiba, viajamos na segunda, chegamos na quinta-feira, no sábado já tinha um confronto contra o São Paulo, treinamos ontem pela manhã, já viemos para São Paulo. Então, assim, isso também é um tempo significativo que a gente perde na estrada, né? Mas, assim, eu acredito que se a gente conseguisse passar um pouco mais o calendário, né? Acho que ficou muito espremido essa quantidade de competições, então ficou muito jogo em cima de jogo. Talvez se em alguns momentos tivesse um intervalo entre um jogo e outro, nós poderíamos também oferecer um produto melhor para as pessoas assistirem. Eu acho que eu tenho essa consciência comigo que, poxa, é difícil você fazer um treino de ajuste ou só conversa e já ir para jogo. Então, acho que a gente pode melhorar um pouco nesse aspecto, se a gente, em alguns momentos, principalmente em momento decisivo, né? A gente fez jogo de Copa do Brasil, que é eliminatório, brasileiro eliminatório, você tem um Corinthians, agora você tem outro jogo eliminatório. Então, assim, acho que a gente poderia, eu digo nós é a modalidade, os treinadores, as equipes, nós poderíamos oferecer um produto muito melhor se nós tivéssemos em algum momento o espaçamento das competições. Por outro lado, a gente também não pode reclamar que eu sou de uma época que o Campeonato Brasileiro ainda era feito de grupos de 5, turno único, era 4 jogos só a primeira fase, né? A Copa do Brasil que dava vaga na Libertadores antigamente. Então, assim, a modalidade evoluiu, cresceu muito, isso é importante, né? Nós também temos o estadual nosso que é muito forte. Com a diminuição de equipe ficou mais competitivo ainda, porque você joga mais jogos de alto nível, turno e retorno. Então, assim, eu acredito que se a gente espaçar um pouco mais, começar um pouquinho antes, né, e em alguns momentos ter ali um jogo na semana somente, eu acho que a gente, principalmente em momentos decisivos, a gente pode melhorar a qualidade do nosso jogo. Desculpa, Edson, a outra pergunta, a primeira? Poxa vida, sim, Não, acho que assim, mesmo eu não trabalhando mais na modalidade, acho que assim, todo mundo que trabalha com futebol feminino, ele é picado por alguma coisa que não abandona a modalidade. Eu estou praticamente 10 anos fora, né, mas assim, sempre acompanhando, vendo a evolução, assistindo muitos jogos, os clubes que eu fui passando, né, anteriormente, de base masculino, Palmeiras e principalmente o Bahia, acompanhei muito o futebol feminino. Tinha muita relação com o treinador, principalmente do Bahia ali. Eu vejo uma evolução gigantesca, assim, do que era 10 anos atrás para agora. Eu acho que o nível das atletas está melhorando. Claro que eu não posso falar das atletas de antigamente, porque assim, o que essas meninas fizeram para essa geração tirar mais proveito, né? A gente não se falava em campeonato de base anteriormente. Eu tenho a Luana, que é uma atleta que está conosco, fez uma cirurgia do joelho. A Luana, com 15 anos, ela já estava na equipe profissional. Hoje você tem competições de base em todas as categorias. Então, eu acredito que, ao longo do tempo, né, eu vejo que o futebol vai evoluir ainda mais, o feminino. Porque essas meninas elas já estão passando por um processo que as atletas que eu trabalhei lá atrás não passaram. Mas essas meninas que eu trabalhei lá atrás precisam ser muito valorizadas, porque essas meninas aguentaram muita coisa, ganhavam muito mal, trabalhavam com muito pouca estrutura e deram a vida, se sacrificaram muito por uma causa, e hoje eu acho que a conquista que elas têm, talvez muitas não tiveram o reconhecimento que deveriam, nem financeiro e nem como deveriam ser reconhecidas, mas o que essas atletas fizeram para essa geração que está vindo agora tem que ser aplaudido, tem que ser reconhecido. E essa geração que está vindo, assim, é muita menina boa, tem muito treinador bom, então eu estou muito feliz em estar de volta para o futebol feminino e fazer parte desse momento que a modalidade tá vivenciando, tá? E satisfação também estar aqui com vocês, a Edson, que eu conheço desde lá de trás, da época que eu comecei com o futebol feminino, e a gente segue junto nessa luta pela modalidade. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, enviaram 2 perguntas também aqui no nosso grupo, Léo, começando com o João Woodson do Tic Tac Sports. Boa noite, Léo. A Ferroviária, durante toda a partida, sofreu com erros na saída de bola e a pressão do Corinthians. Como alinhar isso em meio a um jogo importante no final de semana, como as quartas do Brasileiro diante de São Paulo? Assim, a gente, quando olha o jogo, a gente tem que ver o jogo todo e não ficar em cima de 1 ou 2 lances. A gente teve saídas erradas, mas também teve muitas certas. E, normalmente, a gente bate naquilo que errou.
Eu acho que se a gente quer propor algo melhor, a gente tem que ter coragem. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, eu acho que a gente... E a coragem, ela não pode castrar as atletas. Se em qualquer erro eu falar para elas não fazerem mais aquilo, a gente vai ter um jogo de chutão, de bola longa, de primeira e segunda bola. Eu acho que assim eu não vou contribuir com a modalidade. Eu acho que a gente pode contribuir muito melhor com a modalidade. Eu acho que teve vários lances que a gente conseguiu sair da primeira fase para uma segunda fase. O Corinthians em alguns momentos parou com falta, em outros momentos nós chegamos ao campo de ataque. E os erros ele faz parte, a gente só precisa estar preparado para eles. Segunda pergunta agora do Felipe de Abreu, do Entre Linhas. Boa noite, Léo. Perder nunca é bom, é claro, mas a ideia era poupar o time para o jogo do final de semana contra o São Paulo? Eu acho que assim, a ideia poupar, ela é muito forte, porque do mesmo jeito que você tira algumas atletas, você está oportunizando outras, e isso foi muito conversado. E eu acho que várias atletas aproveitaram, repito mais uma vez, é muito legal de ver atletas jovens já jogando na equipe principal. Eu convido vocês a conhecerem o que é feito nas categorias de base da Ferroviária. É um trabalho de excelência, com grandes profissionais, com grande investimento, e isso fortalece cada vez mais o futebol profissional da Ferroviária, valorizar essas atletas que estão vindo da base, chegando na equipe profissional. Então assim, tem os dois lados, seguramos algumas atletas, foi importante, mas oportunizamos outras atletas e isso tem que ser muito valorizado também. Desta forma, então, encerramos a coletiva com o treinador Léo Mendes. Agradecemos os jornalistas que estão aqui presentes e enviaram as perguntas. Uma boa noite, nação.